A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje eu quero tratar com você sobre um tema absolutamente atual e importante para a sua vida. Vamos conversar sobre remorso ou arrependimento. Muitas pessoas estão desesperadas, aflitas, pensando em dar cabo da sua vida. Estão dominadas pelo remorso. O caminho da vida, o caminho da restauração é o caminho do arrependimento. Nós vamos ver na mensagem de hoje qual é a diferença entre remorso e arrependimento. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Antônio Carlos Menezes, pastor da Igreja Presbiteriana de Contagem, em Minas Gerais. Seja bem-vindo, reverendo, ao programa Verdade e Vida. Obrigado. Reverendo, o que Deus fez na sua vida que pode fazer na vida de muitos amigos telespectadores? A minha vida foi uma vida normal de qualquer pessoa. Recebi do meu pai amor, carinho, acolhimento, provisão, mas no meu coração não tinha paz. E por causa disso eu tentei preencher com muitas coisas, né, como jovem, né, muita boemia, muita balada, mas nada preencheu meu coração. Até que um dia Deus colocou alguém no meu caminho e falou-me a respeito de Jesus, falou-me a respeito do amor de Deus, da sua palavra. Aquilo entrou no meu coração de uma forma assim muito graciosa, poderosa, que mudou todo o meu coração e me deu paz. A partir daí, nunca mais eu precisei de me recorrer às outras coisas para ter paz. Mas eu percebi que o que faltava no meu coração era o Espírito Santo de Deus na minha vida, que fez com que eu conhecesse o amor de Deus e fosse totalmente restaurado. E a partir daí, com a graça de Deus, eu pude perceber as prioridades da vida. Primeiro Deus, família, depois vem as demais coisas, né? Quando você está restaurado espiritualmente, as demais coisas, elas nos são acrescentadas. E a gente conhece o amor, a graça, o poder, a soberania, enfim, a misericórdia de Deus, que é melhor do que tudo para o nosso coração. Foi isso que aconteceu comigo, assim, resumidamente. E hoje, reverendo, o que é que tem sentido na sua vida? O sentido da minha vida, em primeiro lugar, é o Senhor Jesus, esse Deus vivo, poderoso, amoroso, Pai, que realmente preenche o nosso coração. Então, o sentido maior, em primeiro lugar, é o sentido espiritual. Eu aprendi que quando se alimenta o coração, né, Deus nos dá discernimento das coisas preciosas da vida, os maiores tesouros, né, nos faz enxergar a família, nos faz enxergar os amigos, nos faz enxergar a igreja, entender sua palavra e compreender as coisas espirituais. Porque esse mundo é espiritual. E só quem tem o Espírito de Deus discerne todas as coisas e pode realmente tomar decisões, ter direcionamento, ter conselho de Deus e a luz que nos orienta, que nos guia e que nos faz tomar decisões certas na vida. E não perder tempo mais. Isso que é importante, né? Hoje o senhor é um pastor e a sua igreja, hoje a igreja antes era a maior boate do Brasil e hoje foi transformada num templo de adoração. Como as pessoas podem ser efetivamente transformadas e alcançadas pelo Senhor Jesus? Eles podem ser alcançados à medida que eles reconhecem que são pecadores, que precisam de Deus. E quando eles creem que Jesus morreu na cruz e entregou a sua vida. Então, quando a pessoa reconhece que é pecador e que carece da graça de Deus, e quando ele crê que Jesus morreu no seu lugar, e quando ele se entrega a Cristo e se arrepende dos seus pecados, arrependimento é confessar e abandonar pecados, e crer na morte de Jesus e na ressurreição de Cristo, e entregar sua vida a Ele de coração, Deus resgata, Deus transforma, e Deus o torna filho, Deus o liberta, e Deus lhe dá a vida eterna, porque a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus. Então a pessoa que se entrega a Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus muda tudo, por dentro, por fora, Deus muda o coração, os pensamentos, Deus muda os sentimentos, Deus muda o caráter.
Deus muda por completo a pessoa. E uma coisa interessante que a pessoa tem que compreender é que o cristianismo não é proibição, não é fanatismo, não é religiosidade, é vida e vida em abundância. É o melhor estilo de vida que se pode viver. É uma vida que vale a pena. É o maior projeto de vida. É andar com Deus, conhecê-lo, torná-lo conhecido. Porque Jesus, Ele só tira de você o que não presta. Ele é assim, é um Deus maravilhoso, não é redutor de liberdade, não é desmancha prazer. Ele é tudo que você precisa. E Ele pode mudar a sua vida, a sua família, enfim, o coração, né? Porque do coração procede a vida. É isso que Deus faz, Ele muda de dentro para fora. Muito obrigado, reverendo Antônio Carlos. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes, hoje com o tema remorso ou arrependimento. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu eterno amor, eu tenho achado paz, vida, pra sempre eu cantarei
Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais polêmicos que tem gerado angústia e ansiedade no coração de muita gente. Remorso ou arrependimento? Este é um assunto que tem gerado dúvidas no coração de muitas pessoas. Há muitas pessoas que confundem remorso com arrependimento. O que significa remorso? O que significa arrependimento? Primeiramente, nós vamos definir arrependimento para entender o que é remorso. O arrependimento passa por 3 mudanças profundas na vida. Mudança intelectual, mudança emocional e mudança volitiva ou mudança da vontade. Eu explico melhor. Arrependimento significa mudar de mente. Arrependimento significa sentir tristeza pelo pecado. E arrependimento significa dar meia volta e voltar-se para Deus. Nós vamos explicar esse assunto olhando para 2 personagens do colégio apostólico, para Pedro e para Judas. Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento. Judas conseguiu ter os 2 primeiros elementos do arrependimento, o aspecto intelectual e o aspecto emocional. Judas era apóstolo de Jesus. Seu nome significa louvor. Ele foi um homem privilegiadíssimo dentre o grupo apostólico. Ele foi escolhido como tesoureiro do grupo apostólico. Ele foi apóstolo de Jesus, chamado por Jesus. Ele pregou o evangelho. Ele desfrutou da intimidade de Jesus e dos seus condiscípulos por 3 anos. Ele viu os milagres de Jesus. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Mas diz a Bíblia que Judas era ladrão. Ele não era um homem convertido. Ele desperdiçou suas grandes oportunidades. Mesmo convivendo com Jesus e aprendendo de Jesus, o seu coração nunca foi de Jesus. Por esta razão, ele, no momento crucial do ministério de Jesus, Judas procura o sumo sacerdote e vende Jesus por míseras 30 moedas de prata. E diz a Bíblia que depois de fazê-lo, depois de entregar a Jesus no jardim de Getsêmani com um beijo traidor, Judas é tomado por uma consciência de que aquele ato tinha sido errado. E ele intelectualmente está convencido de que praticaram um crime. E vai ao sumo sacerdote, devolve o dinheiro dizendo: eu traí sangue inocente, eu não quero ficar com esse dinheiro. Note você que ele estava convencido do seu erro. O primeiro estágio do arrependimento foi dado. Ele estava consciente do seu pecado, do seu erro. Intelectualmente, ele estava arrependido. Emocionalmente também ele estava tocado, porque ele sente tristeza. Ele não quer ficar com o dinheiro, ele não quer usar aquele dinheiro para proveito próprio. Ele joga aquele dinheiro e diz: eu traí sangue inocente. Ele estava tomado de profunda tristeza. Mas Judas não deu o passo seguinte, que vai fechar esse círculo para produzir o arrependimento. Ele não teve mudança volitiva, ele não teve mudança de vontade, ele não se voltou para Deus. Porque esse ciclo não foi terminado, ele ficou preso no remorso e não alcançou o arrependimento para a vida. Há muitas pessoas que são prisioneiras do remorso, que praticam crimes, que praticam violência contra o próximo, que pecam contra a sua própria consciência, que pecam contra Deus, que pecam contra o cônjuge, que pecam contra a sociedade, e são tomadas de convicção do seu erro, e sentem profunda tristeza pelo seu erro, mas nunca mudam a sua vida. Nunca se voltam para Deus com o coração solícito e quebrantado para rogar dele o perdão, a misericórdia, para serem transformadas. Essas pessoas então ficam nestas teias, neste cipoal do remorso. E o remorso produz desespero.
o remorso, desemboca na morte. Muitas pessoas chegam a ponto, como Judas, de ceifar a sua própria vida. O remorso empurra você para longe de Deus. O arrependimento leva você para os braços de Deus. No remorso você foge de Deus. No arrependimento você corre para Deus. Vamos olhar então o que é o verdadeiro arrependimento. Quais são as marcas do arrependimento? Quais são as características do arrependimento? Vamos olhar isso na vida de Pedro. Pedro também foi apóstolo de Jesus. Ele fazia parte do grupo apostólico. Ele ouviu Jesus, ele viu Jesus fazer os seus milagres, ele pregou o evangelho para outras pessoas. Mas Pedro também pecou gravemente contra Jesus. Ele negou Jesus. Ele jurou que não conhecia Jesus. Ele praguejou dizendo que não conhecia Jesus. Ele foi longe no seu pecado. Ele caiu vergonhosa e profundamente no seu erro. Mas a diferença de Pedro é que ele estava convencido do seu erro. Ele sentiu tristeza pelo seu erro. E ele se voltou para Jesus depois do seu erro. Por isso ele completa esse ciclo de mudança da mente, de mudança das emoções e de mudança da vontade. Arrependimento é mudar de ideia. Arrependimento é sentir tristeza segundo Deus. E arrependimento é voltar-se para Deus. É dar as costas ao pecado e correr para os braços daquele que é a fonte do perdão e da restauração. É por esta causa que diz a Bíblia que Pedro, ao negar o seu Senhor, Jesus olhou para ele e ele então desatou a chorar e chorou amargamente. Certamente naquela noite fatídica em que Jesus Cristo foi preso e foi levado para o sinédrio para ser esbordoado e cuspido, para nas caladas da noite ser condenado, diz a Escritura que Pedro estava nesse meio. E Pedro, depois que nega Jesus, ele chora e ele vai para sua casa, certamente, alaga o seu leito. Ele não concilia o sono. A angústia toma conta da sua alma. Mas este homem tinha reconhecido o seu fracasso, o seu erro, as suas mazelas. E então Jesus, vendo o sentimento profundo e sincero do seu arrependimento, depois de ressurreto dentre os mortos, manda um recado para ele. Quando o anjo do Senhor diz que os discípulos deveriam encontrá-lo lá na Galileia, onde tudo havia começado, e Pedro não podia faltar a esse encontro. É maravilhoso como Jesus Cristo restaura a vida de Pedro. Diz a Bíblia que Jesus Cristo arma novamente o cenário da queda de Pedro. Só há 2 lugares no Novo Testamento que aparece a palavra fogueira. A primeira vez foi no local onde Pedro negou a Jesus. A segunda vez foi no local onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus estava armando ali o cenário para trazer à memória de Pedro o lugar da sua queda, o processo da sua queda e as consequências da sua queda. Pedro caiu porque se tornou altivo, porque ele se sentiu melhor do que os seus colegas. E ele prometeu a Jesus fidelidade até a morte, mas na verdade ele nega, ele jura e ele pragueja, dizendo que não conhece a Jesus. Jesus quer trazer isto à memória de Pedro, para que ele pudesse compreender a gravidade do seu pecado e se voltar então para Deus. Mas Jesus Cristo dá mais um passo no processo da restauração, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, e Jesus então faz 3 vezes a mesma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
Note que Jesus é tão generoso nesse processo da restauração. Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga a torcida que fumega. Talvez Pedro até esperasse de Jesus uma palavra dura, um golpe radical, uma humilhação e uma exposição das suas fragilidades no meio dos seus colegas. Mas Jesus Cristo, ao contrário, dirige-se a Pedro com ternura, dirige-se a Pedro com doçura e pergunta a ele: Pedro, você me ama? Se você me ama, então nós podemos recomeçar a caminhada. Se você me ama, então tudo vai ser diferente daqui para frente na sua vida e na sua história. E diz a Escritura que Pedro reafirma o seu amor por Jesus. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus Cristo disse para ele: então, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta e pastoreia as minhas ovelhas. Jesus restitui a Pedro não só a vida de comunhão, mas Jesus restitui a Pedro o seu ministério. Jesus devolve a Pedro o privilégio de ser apóstolo e de ser pastor do rebanho de Deus. Pedro então recebe a bênção do perdão, a bênção da restauração, a bênção de retomar e de recomeçar a sua vida e o seu ministério. Talvez você que está me assistindo agora esteja vivendo o drama de Judas. Talvez você foi apanhado pelas cordas do seu pecado. Talvez você foi encontrado em falta pelo seu cônjuge, pelo seu patrão, pelo seu empregado, pelo seu vizinho, pela sua consciência. Você foi apanhado pelas próprias cordas do seu pecado, você não tem como fugir. Talvez você não dorme mais, talvez você está muito aflito e desesperado. Quem sabe até você tem pensado em dar cabo da sua própria vida. Você está coberto de vergonha, de opróbrio e não vê saída para a sua vida. Talvez você esteja convencido do seu erro e triste por ele. Mas você precisa dar mais um passo. Você precisa voltar-se para Deus. Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Deus é aquele pai que espera o pródigo voltar, mesmo sujo de lama. O pai está pronto a correr e a abraçar você, e a beijar você, e a devolver a você a dignidade de filho, e a celebrar esta volta para os seus braços. Talvez o maligno, que é destruidor, que é assassino, que é ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, esteja sussurrando nos seus ouvidos, dizendo assim: agora não tem mais jeito, agora é tarde demais, ou você já foi longe demais, não tem como mais retornar. Eu quero dizer para você que agora é tempo de você voltar-se para os braços de Deus. Hoje é o dia oportuno. Hoje a porta da graça está aberta para você. Hoje Jesus convida você e diz: se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu aliviarei você. Eu darei descanso para a sua alma. Agora a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, agora o Espírito Santo convida você para você vir, para você voltar, porque o banquete da sua salvação, o banquete da sua restauração já está preparado. Deus anseia pela sua volta. Os braços de Deus estão abertos. A porta da graça está aberta. Os céus anseiam por festejar a sua volta e a sua reconciliação com Deus. Não entre pelo caminho do remorso. Entre pelo caminho do arrependimento. Porque este é o caminho da vida. Este é o caminho do perdão. Este é o caminho do livramento e da restauração. Eu quero orar em seu favor. E nesse momento você pode voltar-se para Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Ore comigo neste momento. Deus querido, eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado. Eu estou consciente dele, estou triste por ele. E agora eu quero me voltar para os teus braços, com
coração quebrantado, arrependido, na certeza de que Tu és o Deus de toda graça, o Deus do perdão. Restaura a minha vida, restaura a minha sorte, restaura a minha alegria da salvação e dá-me a bênção de recomeçar uma nova vida aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes fez uma distinção entre remorso e arrependimento, onde afirmou que Judas sentiu remorso e que Pedro se arrependeu. Afirmou que o arrependimento produz 3 mudanças. A primeira, a mudança de mente. A segunda, a mudança de sentimento. E a terceira, a mudança de volição. Finalmente, concluiu que Judas reconheceu o seu erro, sentiu tristeza, mas não se voltou para Deus. Diferentemente de Pedro, que passou pelos 3 níveis de arrependimento e voltou-se para o Senhor para ser restaurado. Remorso ou arrependimento? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora, pelo nosso site, você pode adquirir clicando ali na nossa loja virtual, www.verdadevida, e você clica ali na nossa loja virtual e adquire essa mensagem tanto em CD como em DVD. Também de segunda a sexta você pode ligar para o nosso telefone enquanto o 0800 está inativo. Para o telefone 19 é o código de área de Campinas, 3256-8100. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clicando ali em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo, você pode fazer a sua doação através de um depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Você e toda a sua família para participar da Escola Bíblica Dominical, com classe para todas as idades e também dos cultos matutinos que sempre começam por volta das 9 horas. Também o culto vespertino, sempre começando aí por volta das 18 às 19 horas, e você vai dizer para o pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Deus não desiste de você. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.